Bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. Vamos mergulhar num tema que, olha, sempre gera discussão em época de eleição: as pesquisas de intenção de voto. Exato, um tema quente. E a ideia aqui não é só apontar os problemas, sabe, que a divulgação delas pode causar, mas também investigar possíveis soluções que o nosso material de base apresenta. Isso, entender melhor essa influência toda, né? Que não é pequena. Pois é. E logo de cara, um ponto que as fontes levantam é bem sério: o risco de votar pensando só na chance de vitória de alguém. É. O Ailton Marques alertou sobre isso como um erro mesmo. E na mesma linha, o Santana Lopes disse que as sondagens podem influenciar e até definir resultados. E o curioso, né? É porque parece tão difícil girar esse debate. Sim, qual a sua impressão sobre isso, baseado nas fontes? Olha, o que o material sugere é que a gente esbarra em algo muito humano. Aquele impulso, sabe? Quase irresistível de querer saber o futuro. Ah, curiosidade. Exatamente. Saciar a curiosidade. Só que muitas vezes a gente cede a isso sem nem pensar se é o melhor para a escolha eleitoral, né? Verdade. Questiona-se pouco a validade dessa, digamos, vidência eleitoral. É um ótimo ponto. E tem aquela resistência, né, em admitir que a gente é influenciado por coisas externas na hora de votar. O sociólogo Antônio Lavareda comentou isso. Assim, como se a decisão fosse totalmente isolada. Mas como ele mesmo diz, né, se propaganda não funcionasse, para que marketing? Exato. É lógico. O Durval Aires Filho até usou uma expressão forte, um feitiço da propaganda, para descrever esse efeito das pesquisas. O feitiço é uma boa imagem. E talvez essa resistência em admitir a influência explique por que é tão complicado discutir abertamente quem ganha com isso tudo. Sim, o material que a gente analisou é bem direto nisso. Quem são os beneficiados, então? Olha, a lista inclui a mídia, claro, que ganha audiência com essa cobertura estilo corrida de cavalos, né? Sempre? Candidatos que já são conhecidos ou que têm mais dinheiro para a campanha. Partidos maiores, que já têm acesso a mais recursos, tipo o fundo eleitoral. Aquele financiamento público, né? Isso. E os próprios institutos de pesquisa, claro. E um grupo interessante que as fontes citam, os eleitores Maria vai com as outras. Ah, o voto de adesão. Exatamente. Aquela pessoa que acaba votando em quem parece estar na frente, talvez para não ter o trabalho de pesquisar mais a fundo. E aí, segundo as análises, mora um problema sério para a democracia, né? Qual seria? Porque esse voto que é baseado na percepção de quem está ganhando e não nas propostas, tem o mesmíssimo peso na urna que o voto de quem parou, analisou, refletiu. Pois é, um voto é um voto. E isso pode acabar favorecendo, como o material sugere, candidatos talvez menos preparados ou com um discurso mais populista que sabem usar essa dinâmica a seu favor. Não é algo simples. Com certeza não. E diante disso, o que fazer? O material traz basicamente duas linhas de solução, né? Para tentar diminuir essa influência. Quais seriam? Uma delas é algo que já existe em outros países, como França, Itália, Portugal, que é proibir a divulgação das pesquisas ali nos dias bem próximos da eleição. Ah, sim, o famoso período de silêncio das Isso. pesquisas. Mas essa medida sempre causa polêmica, né? Sempre? Porque bate de frente com a liberdade de informação. Exatamente. É aquele dilema: onde termina a liberdade de divulgar e onde começa a necessidade de proteger o processo eleitoral de influências consideradas indevidas. Uma tensão clássica. E a outra alternativa? A outra é, curiosamente, o caminho oposto: a desregulamentação total. Como assim? Liberar geral. É, parece estranho, né? Mas a ideia seria deixar qualquer um fazer e publicar pesquisa, sem muito controle de método, de registro. E qual a lógica disso? A aposta é que, com tanta pesquisa circulando de todo tipo e qualidade, elas acabariam se banalizando. Ah, entendi. Perderiam o peso. Isso. Nenhuma pesquisa isolada teria tanto impacto. Perderiam credibilidade e, consequentemente, o poder de influenciar tanto o eleitor. Uma ideia ousada, digamos. Interessante. E se essa influência diminuísse, por um caminho ou outro, quais seriam as vantagens? O que o material diz? As fontes argumentam que a gente poderia ter eleições talvez mais imprevisíveis. Menos focadas no voto útil calculado? Exato. O voto por convicção ganharia mais força. Isso poderia, em teoria, estimular o eleitor a buscar mais informação sobre propostas, sabe? Enriquecer o debate. E talvez abrir espaço para candidatos bons, mas que não são tão conhecidos no começo. É uma possibilidade levantada. Mas, claro, não é fácil mexer nisso. Não mesmo. Envolve direito à informação, aquela nossa curiosidade que a gente falou. Interesses econômicos, políticos. Pois é.
Qualquer mudança grande, seja na lei ou na cultura, vai enfrentar resistência, principalmente de quem se beneficia do jeito que as coisas são hoje. É por isso que esse debate, sabe, sobre o impacto da divulgação das pesquisas, ele é crucial. Mesmo que, como as fontes apontam, a mídia e a sociedade explorem pouco o assunto. Concordo. Discutir isso abertamente fortalece a democracia, o papel do eleitor consciente. Exato. E a nossa intenção aqui com essa análise foi justamente ajudar a iniciar essa conversa que precisa acontecer, sem dúvida. E fica aqui uma reflexão final que talvez até vá um pouco além do material, mas que ele inspira. Como é que a gente poderia criar um ambiente, uma cultura cívica, onde a análise séria das propostas, do histórico, da capacidade dos candidatos contassem mais na hora do voto, do que a posição deles num ranking de intenção, mesmo com esse bombardeio constante de números?